Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Estamos aí. Chegou a quinta-feira, 27 de março, depois de amanhã já começa o Campeonato Brasileiro, hein? Vai começar o Brasileirão, vai até junho, tem o Mundial de Clubes, depois volta o Brasileirão até 21 de dezembro, 3 dias antes do Natal. Haja emoção, né? E a gente vai trazer então as últimas informações sobre o Vasco da Gama. Neymar está fora mesmo lá no Santos, a gente vai trazer mais informações. Vamos falar do time titular do Vasco, praticamente definido, hein? Praticamente definido e tem desmentido aí de informação sobre São Januário. Eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não, e aquele joinha. Dá o joinha, você vai fortalecer demais o nosso trabalho, que é muito importante com a sua participação. Me ajuda, se inscreve, paga nada não, e dá o joinha, que aí você nos ajuda demais, 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 demais. Tá bom? Então depois da vinheta tem muita notícia, tá assim, ó. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, tudo bem? Vamos lá, quero falar da Bara Automotiva. Que loja completíssima para o seu carro, né? Tem de tudo. E mais os serviços que são prestados, a troca de óleo, de bateria, de pneus, de roda, limpeza do ar-condicionado, carburador, né? Injeção eletrônica, o que mais, Wellington? Suspensão, multimídia, é sensacional e o preço é camarada. Fale com meu amigo Júnior, fale também com o meu amigo Antônio e você vai gostar dos serviços da Bara. Fica ali no início da rua Campos Sales, na Tijuca, número 16, e é representante Bosch também. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar do Vascão da Gama, que fez mais um treinamento nesta quinta-feira. E o Fábio Carilli, depois de ter feito aí umas semanas de treinamentos, já tem o time titular praticamente pronto para estrear contra o Santos no próximo domingo, às 18h30, em São Januário. Última vez que eu olhei, tinha 15 mil ingressos já vendidos para este jogo. O Santos que não terá Neymar. Muita gente comprou o ingresso para ver a presença do Neymar, mas o craque ainda está, como diz o Departamento Médico Santista, fazendo, né, aquela saída do Departamento Médico, a transição para o campo e, lógico, já que perdeu o Neymar por praticamente um mês, deixa ficar inteiro. Neymar, ele ficou mais de um ano parado devido à cirurgia no joelho esquerdo, uma cirurgia delicada, né, que é ligamento cruzado. O Vasco, então, deverá contar com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, o João Vitor e também o Maurício Lemos, além do Lucas Piton, é essa defesa, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho e Nuno, né? O Garré e o Pablo Verrete é o Vasco para estrear diante da equipe do Santos, no jogo de domingo às 18h30, lá em São Januário. Olha só, é um time forte esse do Vasco, dá para brigar. Eu sei que muita gente está contestando um ótimo, excelente vídeo feito pelo companheiro Joel Silva, numa entrevista com o Pedrinho, que lá ele fala que o Vasco está entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Tem muita gente contestando essa informação. Eu vou aguardar também, né? Vou esperar, torço muito para que dê tudo certo dentro de São Januário, principalmente nos jogos em casa, e já começar com uma vitória vai ser importante para o Fábio Carilli, para o torcedor e principalmente para o Vasco da Gama. Correto? Olha aqui, o João Vitor e o Hugo Moura fizeram já 50 jogos
com a camisa do Vasco da Gama e foram homenageados pelo Marcelo Santana. E depois eles responderam aí algumas perguntas dos jornalistas. Inclusive, o João Vitor fala da sua chegada, demorou a se adaptar, teve várias expulsões, mas agora está bacana. Eu acho que minha passagem teve um pouco de oscilação. Como todos sabem, no começo tive muitas expulsões, mas acho que conforme o tempo foi passando, acho que as coisas foram evoluindo. Eu acho que hoje eu estou muito mais capacitado e muito mais adaptado aqui no Vasco e tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muito trabalho, muita dedicação e de vitórias. Como foi se adaptar vindo, né? Eu sei que você veio do Atlético Paranaense, mas cria do rival. E eu queria saber também como é jogar, ou se você já jogou na altitude, como vai ser esse planejamento de vocês saindo aqui, talvez domingo, na segunda, indo para Arequipa. Como é que é para um jogador, para um atleta profissional jogar numa altitude de 2.335 metros? Eu sempre sou feliz, acabando sua pergunta falando sobre o rival, porque eu tenho uma cabeça muito boa, que igual eu joguei no Coritiba e logo depois eu fui para o Atlético Paranaense. Então eu tenho uma cabeça boa, tenho minha família que me dá todo o suporte, sei que a torcida às vezes pega um pouco no pé, igual na minha chegada aqui no Vasco, e acabei tendo erros e que causou muita desconfiança também da torcida, mas graças a Deus eu tive uma resiliência muito forte e eu tive cabeça boa para revirar o jogo e dar sequência ao meu trabalho. Joguei, só que se eu não me engano, era 3.900 na Bolívia. E é complicado, a gente sabe que falta um pouco de respiração lá, mas chegar lá e ver que o professor vai ordenar para a gente sair de lá com um bom resultado. João Vitor, a gente está agora chegando próximo do Campeonato Brasileiro e também a Sul-Americana, né? Eu quero saber de você aí, essa intertemporada, né, pré-temporada que foi feita, como que você está avaliando, como que você espera que o Vasco possa desempenhar tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana? Dois campeonatos difíceis, o Campeonato Carioca a gente entrou em busca do título, infelizmente não aconteceu, serviu um bom parâmetro para que a gente tenha que melhorar, porque o Brasileiro é um campeonato muito difícil, um campeonato que deixar uma vitória escapar pode custar muito caro para a gente, e a Sul-Americana, um campeonato que o Vasco não vinha disputando há um bom tempo. A gente está muito feliz em disputar, a gente vai dar nosso máximo, como eu disse também no Brasileiro, e a gente sabe que vai ser jogos difíceis, jogos em altitude, mas que a gente vai ter que superar essa altitude, superar o adversário e ganhar o jogo. Em relação ao Brasileiro, é o que eu falei, a gente tem que manter o mínimo de oscilação possível para que a gente consiga fazer um bom Brasileiro e não sofrer em abaixamento, e sim buscar lá em cima na tabela. Hugo, você já está do ano passado, né, como se firmou como titular, e agora tendo aí o Tietê e o Paulinho já aí com mais ritmo, né? Eles que chegaram, né, voltaram de lesão na reta final do ano passado, mas aparentemente você desponta como titular nessa disputa, né? Como é que você avalia essa disputa por posição? E qual é o patamar que você coloca o Vasco em relação ao ano passado? Ano passado o time ficou em 10º lugar, semifinal de Copa do Brasil. Esse ano com os reforços, como é que você avalia a régua do Vasco para essa competição? Obrigado. A gente sabe que é uma disputa sadia, a gente sabe que são grandes jogadores, ainda mais com a vinda do Tietê aqui, que campeão onde passou, então fica uma disputa boa, uma dorzinha de cabeça para o treinador. E ano passado a gente sabe que a gente poderia chegar mais lá em cima na tabela no Brasileiro, acho que deixou uns 2, 3 jogos escapar ali que não pode, porque se a gente chega numa Libertadores, a gente poderia estar bem melhor, né? Porque jogar uma competição tão grande igual a Libertadores, não que a Sul-Americana não seja, mas a gente tem que ter uma ambição de chegar ao topo. E eu acho que ano passado faltou um pouquinho para a gente conquistar esse objetivo e faltou um pouquinho também na Copa do Brasil para chegar na final.
João, você que é um jogador já mais experimentado, e a gente consegue fazer esse tipo de pergunta quando o time tem uma manutenção do elenco, né? Você já está aqui completando 50 jogos, o Vasco conseguiu ter uma manutenção do elenco, mas ao mesmo tempo também conseguiu trazer peças novas, reforços para ajudar o clube nessa temporada. Esse início com o Carille, o que você pode trazer para a gente de diferente e já projetar assim, olha, a gente está trabalhando isso e a gente consegue ver de diferenças assim, que você teve durante toda a sua carreira e agora o que a gente pode esperar do Vasco com o início de temporada aí com o técnico? Boa tarde. Então, o começo do Carille foi um pouco complicado no sentido de ter pouco tempo de trabalho, né? Então a gente praticamente trocou a roda com o carro andando, né? Agora nessas 3 semanas realmente que ele teve muito tempo de trabalho, eu acho que as coisas começaram a fluir realmente. Uma coisa que me incomodava um pouco era a questão da saída de bola, porque isso passa muito pela zaga ali, pelo setor defensivo. E hoje eu vejo a gente muito mais eficaz, sabe? Errando muito menos. Então, para mim, essa foi a principal mudança, né? Que eu sentia dificuldade ali no começo do trabalho. E hoje já vejo que tem uma melhora muito grande. Você começou falando sobre a sua oscilação, né, no Vasco, e até no começo do ano teve um episódio que você discutiu com o torcedor também. Queria saber como você vê, se você puder comentar um pouco também sobre esse episódio, mas também se isso ficou para trás, para você estar aqui hoje comemorando esses 50 jogos também, e a expectativa para o restante do ano com o Vasco. Obrigada. Boa tarde. Sem dúvida, ficou para trás. Ali foi algo que ocorreu. Ele falou o que ele queria, eu falei o que eu queria e pronto, acabou. Acho que não tem por que ninguém ficar bravo. Todo mundo tem o direito de falar e é isso. Aí o João Vitor falando daquela discussão que teve com o torcedor do Vasco da Gama. Quando as vitórias não chegam, realmente fica desta maneira, né? Mas agora torcer para começar bem com o Garré, já, quem sabe, fazendo o ataque com o Pablo Verrete, além do Coutinho e do Nuno ali no meio-campo. Olha que a assessoria do Roberto Mendina, o homem do Rock in Rio, desmentiu uma matéria publicada aí pelo GE de uma negociação com o Vasco para shows em São Januário. Que pena. Eu estava torcendo para que isso fosse verdade, até porque a expertise que tem o Roberto Medina em eventos musicais, eventos mundiais, né? Ele só trouxe o Frank Sinatra para cantar no Maracanã para 120 mil pessoas. Depois fez o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, que para muitos, e eu sou um deles, acho que foi o melhor Rock in Rio em termos de atrações de todos os tempos. Comente aí. E aí, gostou desse time? Vai dar? Sem Neymar, melhora para o lado do Vasco da Gama? Quero a sua opinião. Quero também abraçar aqui a Conceição Silva, meu amigo Paulo César lá em Bom Jesus, o Adriano Eduardo lá em Santos Dumont, o José Saraiva em Manaus, o Luiz Valmar, a Laíde Ribeiro, Sérgio Henrique, o Carlos Santana lá em Fortaleza, o Francisco Nascimento, o Carlos Eduardo Cabral no Jardim Catarina, em São Gonçalo, meu amigo Alexandro Reis, o Emanuel Batista, que está em Cabo Frio, e também a Edna Emídio, entre tantos que deixaram comentários aí no nosso canal, nesse vídeo aí. Vai lá, deixa o seu comentário, se inscreva, o Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha e você vai fortalecer demais o nosso trabalho. Eu peço para que você copie o link, né? Vai no compartilhar, vai aparecer um link, você vai lá nos grupos de Zap que você participa, dos vascaínos, dos amigos, dos parentes, do trabalho, onde você puder, aí você bota lá o nosso link, cola lá e pede, gente, se inscreve no canal do Wellington Campos, é bacana o canal, tem muita notícia e vocês estarão me ajudando demais, tá bom? Então, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.